Seja muito bem-vindo a mais uma live, muito bem-vinda. Eu vou falar hoje sobre os perigos de se viver como solteiro sendo casado. É um fenômeno que nós temos visto, experimentado muito, eu e a Ângela, nos nossos aconselhamentos de casais. Casais que vivem como se fossem solteiros, mas dentro do casamento. Às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, é casado, é casada, mas permanece vivendo a sua prática dentro do casamento. Não é de uma pessoa que casou, mas uma pessoa que ainda está solteira. Existem alguns perigos aqui que precisam servir de alerta, né, para as pessoas, para os casais. Pessoas que ficam fisicamente e emocionalmente ainda até ligadas a seus pais, estão ainda, não cortaram o cordão umbilical, ainda estão ligados emocionalmente e fisicamente a seus pais. Tem esposo, tem esposa, vive numa outra casa, mora com seu marido, mora com a sua mulher, mas ainda vive como se fosse solteiro, ainda vive como se fosse na casa do pai, ainda como se fosse ainda sustentado, seja fisicamente ou emocionalmente pelo seu pai. A Bíblia, ela nos deixou claro de como deve ser o casamento. Deus, quando instituiu o casamento, ele disse assim: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Presta bem atenção nesse verbo. Ele diz assim: deixará ou deixa o homem, no sentido de largar mesmo, de deixar mesmo o pai e a mãe e unir-se à sua mulher. É preciso a gente tratar, antes de nós conversarmos sobre isso, tratar duas coisas, duas confusões que são comuns dentro dessa questão. Primeiro, confundir deixar com abandono total. Ou seja, deixar pai e mãe não significa que eu vou abandoná-los, tá? Embora o verbo grego até possa significar essa questão do abandono, mas não nesse sentido do abandono total, tá? Deixar aqui não significa que eu vou abandonar o meu pai, largar ele para lá, minha mãe, deixá-los. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que Deus está dizendo para nós. Deixar aqui é no sentido de prioridade, tá? Ou no sentido que nós vamos falar mais para frente, de minimizar os efeitos, né? Minimizar o controle, minimizar as palavras que o meu pai e minha mãe têm sobre mim, né? A influência que eles têm sobre mim, eu minimizo isso. Isso não é mais prioridade para mim. A prioridade agora é meu esposo, é minha esposa. Então, deixar, você não pode confundir. Primeira coisa, não confunda deixar, que diz Deus aqui, deixará o homem, pai e a mãe. Não confunda deixar com o abandono total. Segunda coisa, que é preciso que você entenda, não confundir também honrar com não deixar. O que quer dizer isso? Lá em Êxodo capítulo 20, no verso de número 12, o Senhor dá os 10 mandamentos lá para Moisés, né? E lá no capítulo 20, no verso de número 12, ele dá o mandamento sobre pai e mãe. Ele diz assim, Êxodo 20, 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar pai e mãe. Agora, é preciso também não confundir que se honrar não significa que eu não deixo, certo? Então, não confunda também essas coisas. Ao mesmo tempo que você não vai confundir honrar, né? Aliás, abandonar com não deixar,
você também não pode confundir agora honrar com não deixar, certo? Então, não confunda as coisas. Você vai honrar o seu pai, você vai continuar honrando a sua mãe, mas a Bíblia diz que você deve deixá-los. Deixá-los não no sentido de abandono total. Você vai deixá-los, não vai dar prioridade mais à influência emocional que eles exercem sobre você, a influência financeira que eles exercem para você. Não, agora a sua prioridade, a sua ênfase é o seu esposo e a sua esposa, e é exatamente nesse sentido. É importante, então, entender que você precisa minimizar os efeitos da influência que seu pai e sua mãe têm, ou que seus amigos têm sobre você, ou que seus parentes têm sobre você, para que você não viva uma vida de solteiro estando casado. É importante, então, minimizar. Eu lembro que nós tivemos uma experiência dessa no nosso casamento. No começo do nosso casamento, o pai da Ângela exercia uma influência muito forte sobre ela. Ela sempre teve, né, um relacionamento muito íntimo com o pai. O pai era o grande herói dela e ele exercia essa influência natural, não é? Natural. O pai exercer influência sobre a filha, e isso acontecia com o pai da Ângela. Mesmo sem perceber, ele exercia essa influência. E tudo que a gente, logo no começo do nosso casamento, tudo aquilo que nós iríamos fazer, decidir, precisávamos comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, a Ângela ligava para o pai para perguntar. Nós juntamos um dinheirinho para comprar o nosso primeiro carro, e aí a Ângela ligou para o pai para saber qual tipo de carro que ela deveria comprar. Nós iríamos mudar o apartamento lá onde a gente morava, a gente ia mudar de condomínio. Aí ela liga para o pai, para saber para o pai o que o pai acha nessas coisas. Vai fazer um curso tal vou ligar para o meu pai. Aí ligava para o pai. Tudo ligava para o pai para perguntar para o pai o que deveria fazer. Até um dia que a gente decidiu pintar o apartamento. Nós dois decidimos que nós iríamos pintar o apartamento. E ela ligou para o pai para saber qual é o tipo de tinta que ela deveria comprar para pintar o apartamento. Foi aí que o pai percebeu que estava exercendo uma influência maior sobre ela do que o esposo. Aí ele disse: olha, Ângela, minha filha, não me ligue mais para perguntar essas coisas. Você quer me ligar para conversar comigo, para dizer como é que as coisas estão, para perguntar aqui como é que nós vamos, quer ligar para conversar outras coisas, você liga, mas você não vai me ligar mais para perguntar as coisas que vocês devem fazer como marido e mulher. Você tem o seu esposo, você pergunte para ele, é ele quem deve decidir, junto com você, a cor que vocês vão pintar o apartamento e não eu. E aí ela percebeu que estava solicitando demais e ainda estava sob a influência paterna, vivendo uma vida de solteiro, sendo casado. E é interessante isso, porque então eu não vou perguntar nada para o meu pai. Não é não perguntar nada para o seu pai, e não é não perguntar nada para a sua mãe, é que agora, sendo casado, você tem o seu esposo, tem a sua esposa, e a decisão do que vão fazer é com seu esposo, é com a sua esposa. Não é mais com seus parentes, não são mais os seus amigos. Você pode até perguntar opinião, mas para decidir é entre o casal, é marido e mulher. O que deve ser feito então? Deve-se minimizar essa influência. Procurar tornar a influência dos parentes e dos amigos o mínimo possível, né? Bem pequenininha,
A pessoa pode dar opiniões, pode sim, mas ela não deve exercer. E vamos dizer assim, essa minimização, essa diminuição dessa influência, seja emocional, seja financeira, seja o que for, ela deve ser, em primeiro lugar, emocionalmente, deve-se minimizar essa influência emocional. Olha o que o autor de Provérbios, lá no capítulo 5, Provérbios, capítulo 5, verso 18 e verso 19, olha o que o autor bíblico diz para nós. Ele diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacinte os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. O autor nos alerta aqui que a nossa vida como esposo é com a nossa mulher, é com a nossa esposa. É ela quem nos satisfaz, seja sexualmente, seja emocionalmente, seja de qualquer jeito que for. É com ela que nós decidimos as coisas, é com ela que nós nos satisfazemos, é com a nossa esposa. Da mesma forma, as esposas com os maridos. Sim, não é mais o meu pai ou a minha mãe, não é mais o meu amigo ou a minha amiga, não é mais o meu tio, meu pai, não, agora é o meu esposo. A minha esposa, a preferência é dele, é dela, aquele que vive comigo. Mas não só é importante diminuir a influência emocional dos outros, mas é importante diminuir também a influência financeira. Olha lá, Efésios capítulo 5, no verso 28 e verso 29. Olha o que o autor bíblico diz. Ele diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E o marido, a prioridade de cuidado agora, de sustento financeiro, do provedor da casa é com a sua esposa. Da mesma forma, a esposa para com o marido. Olha o que diz lá, Provérbios capítulo 31, quando fala sobre a mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, versos 10 até o verso 13. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Então você percebe que a prioridade financeira do esposo é com a mulher. A prioridade financeira da mulher é com o esposo. Desligar financeiramente também dos pais, dos parentes, procurar fazer isso. É lógico, quer dizer que meu pai não vai me ajudar mais financeiramente, eu devo... Não, ele vai te ajudar, sua mãe vai te ajudar, seus parentes, seus amigos vão te ajudar financeiramente. Agora, ajudar não significa sustentar. Ajudar não significa prover. A gente ajuda. Eu ajudo os meus filhos financeiramente. Os meus pais, assim que eu casei, nós não tínhamos uma condição financeira e os meus pais me ajudaram, os pais da Ângela nos ajudaram, mas eles não nos sustentaram. Eles não ficaram provendo a vida toda. Nós não ficamos dependentes financeiramente deles e não poderíamos, porque éramos casados. Mas infelizmente a gente encontra casamentos que são dependentes emocionalmente e financeiramente dos pais, de parentes, de amigos, não cortaram um cordão umbilical, ainda vivem como solteiros mesmo sendo casados. E a gente encontra muito disso por aí, infelizmente.
É preciso então cortar esse cordão umbilical. Não viva uma vida de solteiro sendo casado. E a gente tem tido muitas reclamações de muitos casais nesse sentido. É preciso deixar também fisicamente. Sim, fisicamente. Deixe fisicamente o seu pai, a sua mãe, ou seja, de quem for você, de quem você seja dependente, deixe fisicamente. A gente encontra às vezes casais que passam a vida toda morando com os pais, ou os pais dele ou os pais dela, e não fazem nenhum esforço para sair disso, dessa realidade. E nós tratamos de um casal, são alunos nossos que vivem e moram com os pais, e nós já dissemos, vocês precisam sair daí. Ah, mas a gente não tem condição financeira. Tá bom, agora não tem condição financeira, mas trabalhem para ter condição financeira e saiam daí. E se tiverem que diminuir o padrão daquilo que vocês comem, daquilo que vocês compram, se tiver que diminuir o padrão para poder sair daí, diminuam o padrão e saiam. Não vivam dependentes financeiramente dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos. Não façam isso. Mas a realidade que a gente encontra hoje é de muita gente, muitos casais que vivem uma vida de solteiros sendo casados. Isso tem acabado com muitos casamentos. Isso tem trazido muitos conflitos e muita aflição para dentro dos casamentos. Por quê? Porque não respeitam aquilo que a Bíblia, aquilo que Deus disse sobre o casamento lá no começo. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. É para deixar emocionalmente, deixar fisicamente e não viver como se ainda estivesse solteiro. Por quê? Em primeiro lugar, os conflitos serão evitados. Quando você minimiza, diminui a influência que os seus parentes, que o seu pai, sua mãe, seus amigos têm sobre o seu casamento, você começa a evitar conflitos, começa a evitar intromissões. Certo dia a gente estava conversando com um casal conversando, um dos nossos alunos, conversando pelo WhatsApp e ele dizendo que lá na casa, quando ele vai na casa da sogra e do sogro, o sogro e a sogra começam a se intrometer na vida conjugal. A mulher começa a falar, a contar coisas que são do casal, começam a falar lá na casa, ela começa a falar na casa dos pais dela, e os pais dela, sem falta de sabedoria nenhuma, começam a se intrometer na vida do casal, a querer decidir pelo casal. Então, é preciso aconselhar, sim, o pai e mãe podem aconselhar, eles devem dar conselhos, mas não tomar a decisão. Dar conselhos, na maioria das vezes, é você dar o caminho, apontar o caminho, mas quem vai andar pelo caminho é o casal. Mas ele reclamava o tempo todo, porque os sogros ficavam se intrometendo na vida. Essas intromissões, quando você deixa pai e mãe, no sentido de minimizar a influência deles, no sentido de não dar prioridade à influência deles, você começa agora a evitar esse tipo de intromissão indesejada que vai trazer conflitos para o casamento. Você também evita comparações. Quando você minimiza essa influência, quando você realmente começa a dar passos para deixar pai e mãe, deixar a influência, você agora vai evitar as comparações. Tem uma história de um casal que a gente tomou conta, que a gente aconselha, que eles estavam sentados na mesa logo no início do casamento deles. Eles contam essa história pra gente, que estavam sentados na mesa do almoço, e aí tinha um bife, Um bife.
E o marido começou a cortar o bife e a comer o bife. Aí ele disse assim: a minha mãe fazia diferente. A minha mãe fazia um bife gostoso e ela fazia o bife assim. Ele começou a falar, a citar a forma como a mãe fazia, que era o jeito que ele gostava. E de repente ele viu um bife voando na sua direção, na direção dele. Ele viu o bife voando e saiu fora assim. Era a mulher irritada. Irritada por quê? Porque o marido estava fazendo uma comparação indesejada, uma comparação maldosa, com muita falta de uma insensibilidade muito grande, não é? Minha mãe, começa a comparar com o jeito que a minha mãe passava roupa, o jeito que a minha mãe cozinhava, né? O jeito que meu pai fazia isso, quais eram as decisões que o meu pai fazia isso, meu pai trocava a lâmpada, o meu pai desentupia a pia, desentupia o vaso, meu pai... Você começa a comparar, e essas comparações são maléficas, são terríveis para um casamento, trazem muitos conflitos. Quando você minimiza a influência dos seus amigos, dos seus parentes, você começa a evitar esse tipo de comparação, que é muito ruim para o casamento, né? A maturidade começa a vir no relacionamento e ela vem mais rápido. Você começa a evitar os conflitos e a maturidade começa a vir para o seu casamento. Quando? Quando você deixa de viver uma vida de solteiro, sendo casado. Quando você realmente assume a postura de que você é um homem, é uma mulher casada, de que você vai construir um lar e que você não pode viver influenciado e dando ênfase aos parentes e amigos, dando ouvidos mais para pai, mãe e amigos do que para o seu esposo, do que para a sua esposa. Quando você faz isso, quando você abandona, não é? E novamente, deixa eu voltar lá no começo da live, não é abandonar no sentido de abandono total, não é deixar no sentido de não ter mais relacionamento, não é isso. É você diminuir a frequência, diminuir a influência, não é? É isso que trata quando a Bíblia fala em deixar pai e mãe. Você começa então, à medida que você vai deixando a influência do seu pai, da sua mãe, e vai vivendo realmente uma vida de casado, dentro do seu casamento, a maturidade começa a vir. Sim, começa a vir a maturidade. Eu lembro quando nós começamos o nosso casamento, eu e a Ângela, eu relatei, né, que o pai dela tinha muita influência sobre ela. E o nosso casamento ainda tinha muita influência da família dela. A minha família não morava na mesma cidade, mas as irmãs moravam, os pais moravam numa cidade, dela moravam numa cidade próxima, e ela sempre estava ali com pai e mãe, até que um dia nós mudamos para uma cidade longe, né? Providência divina. Nós mudamos para São Luís, no Maranhão. Deus nos chamou para ir para lá. E nós fomos para lá, para São Luís, no Maranhão, e ficamos lá por 6 anos. Foram 6 anos em que o nosso casamento ganhou maturidade. Por quê? Porque nós saímos da influência do papai e da mamãe e da família. Agora estava mais difícil, né, exercer a influência. Nós tivemos que tomar as nossas decisões sozinhos. Nós cometemos os nossos erros sozinhos e nós consertamos os nossos erros sozinhos e fomos ganhando maturidade. Mas existe muitos casais que não querem abandonar, deixar a influência do papai e da mamãe, deixar a influência dos amigos, e com isso o seu casamento não ganha maturidade, eles não crescem. Agora, como fazer? Então, a realidade nós temos um problema,
o meu marido, ele vive a vida como se fosse solteiro, a minha esposa vive a vida como se fosse solteira, e aí? Agora, como é que nós iremos fazer? Primeiro, detectamos o erro, detectamos que nós vimos que nós estamos errados, que estamos vivendo uma vida de solteiro mesmo sendo casados. Como nós devemos fazer? Primeira coisa, converse com seu esposo, converse com a sua esposa. Chame a sua esposa, chame o seu marido e converse com ele. Olha, não está certo, né? E converse com brandura, né? A palavra branda desvia o furor. Então converse com brandura numa hora que vocês tá tudo bem, ou seja, assim, tá tudo em paz, vamos conversar aqui. Não é na hora que tá tudo alvoroçado, não. É uma hora que as coisas estão tranquilas. Você chama o seu esposo, chama a sua esposa e diz para ela, olha, não está certo o jeito que está vivendo. O jeito que você está vivendo é um jeito solteiro, é um jeito solteira. Nós precisamos viver juntos, como casal, tomar as nossas decisões como casal, cometer os nossos erros, sim, como casal, e acertar esses erros nós dois. É preciso conversar, chamar e conversar e dialogar com maturidade, não é? Sem atacar um ao outro, sem jogar no rosto um do outro os seus defeitos. Não é para jogar, não é para jogar no rosto, não é para jogar no rosto aí os defeitos um do outro. É para melhorar, né? É para caminhar melhorando. Então, o que fazer então? Tem gente dizendo que está sem áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso aí. Agora vamos ver se funciona. Primeira coisa, conversar com o seu cônjuge. Segundo, conversar com os familiares. É preciso conversar com a família. Sim, converse com a família. Chame se o problema for as intromissões, né? Se o problema for o pai e a mãe, chame o pai e a mãe, converse com ele. Os amigos, os parentes, chame e converse com essas pessoas. É preciso conversar com elas. Para quê? Para que elas notem que estão errando, se intrometendo no casamento. Para que elas vejam que mesmo sem querer, né, mesmo querendo ajudar, elas não estão tomando uma boa atitude. Então, converse com o seu parente, converse com as pessoas que estão se intrometendo e ponha esses limites e diga, olha, eu estou sendo influenciado por você, não é por mal, eu sei que você não está fazendo isso por mal, mas eu preciso que diminuir esse tipo de influência, né? Depois, planeje a sua saída, esse ato de deixar, seja pai e mãe, seja a influência dos amigos, esse ato de deixar, comece a planejar isso e faça isso. Não precisa e não é bom você fazer isso de imediato. Vamos sair, amanhã nós deixamos... Não é isso, não. É planejar que isso seja feito de uma forma paulatina, gradual, né? Passo a passo, sem que seja um corte abrupto, né? De repentino. Não. Passo a passo você vai planejar. Você vai planejar esse deixar pai e mãe, você vai planejar esse deixar os amigos, para quê? Para dar prioridade ao seu cônjuge, ao seu esposo, à sua esposa.
Planejamento planejar o quê? Deixar financeiramente, primeira coisa, deixar a influência financeira. Pode ser que seus pais, pode ser que seus amigos, parentes exerçam algum tipo de influência financeira sobre você. É hora de deixar. É hora de deixar. E aí vai planejar isso. Mas eu não tenho como agora, o meu emprego não me dá, então planeje isso. Como eu disse, você pode planejar de duas formas. Ou planejar, de repente, alguns empregos, né? A procura de alguns empregos que dão uma renda maior, que você possa sustentar a sua casa, sem a necessidade do seu pai. Ou então, um planejamento de você diminuir, né, os custos daquilo que você gasta. Se você gasta X com roupa, você vai gastar menos. Para quê? Para que você possa deixar pai e mãe financeiramente e você mesmo sustentar a sua casa. Planejamento também de deixar emocional. Emocionalmente, tem maridos que são tão ligados emocionalmente com pai e mãe, que eles exercem uma influência emocional muito grande. Isso tem causado problemas no casamento, é preciso deixar isso. Da mesma forma, esposas que têm uma influência emocional muito grande, com amigos, até com amigas, com irmãs, e essa influência é tão grande que ela não consegue deixar. E aquilo que a sua amiga, que a sua mãe, que o seu pai diz para ela, é mais importante do que aquilo que o seu marido diz. Não pode. Emocionalmente, aquilo que seu marido diz ou que a sua esposa diz para você tem que ser mais importante do que seus parentes, sejam eles quais forem. Eu lembro de um casal, né, que ela reclamava muito dele, um casal de alunos nossos, que ela reclamava que eles moravam juntos, né, moravam na mesma casa, ele, a esposa e os filhos, e a mulher reclamava que o marido ainda tinha coisas na casa da mãe. Ele guardava algumas coisas na casa da mãe, como dizendo assim: se não der certo aqui, eu corro para lá. Não, tem que haver esse abandono, tem que sair de lá, e sair de lá com tudo. Você não está abandonando sua mãe, não é abandono total, mas você está sinalizando de que eu estou aqui na casa e vou viver uma vida de casado mesmo, não é? Essa coisa esse ato de deixar coisas que poderiam estar lá e não estava na casa deles, não era por falta de espaço, não. Era justamente essa dependência emocional da mãe que ainda latejava na sua mente e no coração daquele esposo. E nós tivemos que dizer para ele, você precisa tirar isso de lá, não é? Tira isso de lá, é seu, é da sua esposa, tem que ficar na sua casa. Você casou todo, você não casou pela metade. Se você não tem espaço na sua casa para guardar as coisas, tudo bem, deixar lá não há problema, mas nesse caso aí não era esse o problema. Tinha espaço sim. Era que o marido não queria viver uma vida de casado totalmente. Ele queria viver uma vida de casado, de solteiro, mesmo sendo casado. Tinha um outro casal também, alunos nossos, que o sogro dele, eles moravam junto com o sogro e a sogra dele. E o sogro dele sempre reclamava, dizendo assim: olha, ele não coloca nem 1 quilo de sal aqui dentro de casa.
né? Reclamava dele ainda, dizendo isso. Moravam na casa do sogro e da sogra, no mesmo prédio, na mesma casa, no mesmo ambiente, e ele não assumia financeiramente nem a comida que ele, a esposa e os filhos comiam. Isso é ruim para o casamento. Muito ruim. Isso causa uma dependência emocional e financeira muito grande. É preciso deixar pai e mãe para poder viver a vida de casal. Sabe por quê? Porque o dia que esse pai e essa mãe falecerem, o casal não vai saber viver sozinho. Não sabe porque não aprendeu. Aí vai ter que aprender. Mas agora vai aprender depois de anos e anos de casado. Vai aprender já com filhos, já jovens. Ou seja, aquilo que deveria ter aprendido lá atrás vai ter que aprender agora. Então, não se pode viver uma vida de solteiro sendo casado. A diferença, existe uma diferença aí. Por exemplo, é como se quando você vive uma vida de solteiro sendo casado, é como se você estivesse pilotando um avião só que pelo simulador. Tem uma diferença, né? Você tem um simulador de um avião, você está pilotando lá a cabine lá, como se fosse um avião, mas não é um avião, é só um simulador. Mas é diferente quando você vai pegar um avião de verdade para poder pilotar o avião. É muito diferente. E aí as implicações são outras quando você pilota o avião. No simulador você não tem um monte de gente lá atrás para poder que você é responsável pela vida das pessoas. No avião não. No avião você tem um monte de passageiro e você é responsável por aquelas vidas. No simulador você não tem vento, não é? No simulador você não tem nuvem. Tem as nuvenzinhas do simulador lá, mas você precisa pilotar um avião. Quando você vive uma vida de solteiro, é como se você estivesse dentro de um simuladorzinho e tal. Se cair o avião lá no simulador, ninguém morre, mas o avião real é o do casamento, né? Avião real é o casamento, quando você vive uma vida de casado, aonde você tem que pilotar um avião de verdade. E aí, se você nunca fez isso, você corre o risco de trazer sérios problemas, sérios conflitos para o seu casamento. É por isso que é preciso deixar pai e mãe, deixar amigos, viver a vida em comum, viver uma vida de casado mesmo. Tinha um jovem casal que nós aconselhávamos, que ela reclamava muito que o marido antes de ele sair do emprego às 6 horas, né? E ele trabalhava a 30 minutos da casa. E ele saía do emprego às 18 horas, mas ele só chegava em casa às 10 horas da noite. Por quê? Porque quando saía do emprego, antes de ir para casa, ele ia encontrar com os amigos na rua, no bar, e tomar uma cervejinha, conversar com os amigos. Às vezes era um futebol, que ele antes só chegava em casa todos os dias às 10 horas da noite. E ela reclamava demais com isso, dizendo assim, ele está vivendo como se ainda estivesse solteiro. E é verdade. E isso trouxe grandes conflitos para aquele casamento. É preciso então que você obedeça aquilo que a palavra de Deus diz, porque se você vive uma vida de solteiro, você vai viver uma vida de conflitos, de imaturidade, de comparações, de tristeza, não é? De inferioridade, de culpa. Então, não viva uma vida de solteiro sendo casado. Deixa tudo mais e vai viver a vida com a sua esposa. Certamente, Deus vai abençoar o seu casamento.
você vai crescer muito, a maturidade virá sobre a sua vida. E apesar dos problemas e dos conflitos que virão, você vai aprender a resolvê-los, você vai aprender a solucioná-los, usando sempre a palavra de Deus como seu guia. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, que Deus abençoe o seu casamento.